Um quadro é para entregar na escola também ou... As questões que eu passei, vocês vão bater foto, tá ok? E vão mandar para mim agora no WhatsApp, para que eu possa constar aqui no meu caderninho de atividades que vocês realizaram atividades e me entregaram no momento da minha aula, ok? Tá bom. Beleza, certo. Fernando, Taíra, não ouvi tua voz. Oi, bebê. Ah, muito bem. O que é para fazer da atividade? Ah, Murilo, por favor. Para tu mandar no meu WhatsApp, bebê. O gabarito? Não, a atividade feita. Pode ser imprimido em PDF, imprimir. Não, gente. Se vocês tiverem um gabarito da atividade, me manda o gabarito da atividade no Pois é. PV, sem Vai problema. ler o gabarito. Ah, então foi isso que eu perguntei. Então é isso que eu tô te respondendo. Já mandei, professor. Ok, mandem lá que eu vou... E aí vocês já vão pegando o livro aí na página 129 e a gente vai explicar o assunto de vanguardas europeias e as suas principais contribuições para o cenário artístico e cultural da sociedade brasileira e a sociedade europeia. Gente, eu sempre digo para os meus alunos de cursinho que esses assuntos que englobam o século XX e o final do século XX, que são tanto os movimentos literários, os movimentos artísticos de início do século XX e a literatura contemporânea, são assuntos primordiais da competências número 4 e competências número 5. E são essas duas competências... Tá. Chile do Gaiato. Só um momento, gente. Sai daí, bicho feio. Só vai dar pra frente agora. Daqui a pouco. Sim, continuando. Então, a competências número 4 e competências número 5 são essenciais para os nossos movimentos e são essenciais para dentro da nossa área de linguagem, de códigos e suas tecnologias. Achei importantíssimo lá, quando o professor Roberto perguntou para vocês, que todos vocês escreveram no Enem. Então, agora, por mais que vocês estejam no segundo ano, a visão de vocês tem que ser uma visão Enem. Não só na disciplina de português, só na disciplina de literatura, mas em todas as ciências que estão englobando o conhecimento sociocultural de vocês, que se chama ensino médio. Então, é importantíssimo ter essa análise. Então, a gente começa a estudar vanguardas europeias. De olho na telinha das vanguardas europeias, a gente vai conhecer como vanguardas europeias aí. Observem o nome avant-garde, ou mais conhecido como vanguardas europeias. Vocês vão acompanhar isso na página 129 do livro de vocês, certo? Página 129 do livro de vocês. Acompanhem que o que eu mandar vocês grifarem são pontos importantes que vai ajudar vocês na hora da resolução do nosso teste surpresa de literatura, ok? Olha lá, a gente começa primeiro com o nosso contexto histórico, certo? O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo de fato, que foram primordiais para que ocorressem as vanguardas europeias. Observem aí o primeiro tópico, transformações tecnológicas na virada do século. Observem que o início do século XX, nós estamos iniciando com a Revolução Técnica Científica. E com a Revolução Técnica Científica, novos pensamentos de transformação vão começar a embasar todo o conhecimento artístico, social e econômico do mundo. Então, o que vai acontecer? Investir
em pesquisa e transformação, vai expandir também o conhecimento diante de todas as situações que estão ocorrendo dentro do mundo. É um ponto importante. Outro ponto, né? Olha lá, o automóvel, o avião, o cinema, né? Eles aceleram aí a vida do homem moderno e com isso já vão trazer perspectivas, né? Já vão trazer análises de vivenciar aquilo que estava ocorrendo. Então, que arte poderíamos expressar essas novas maneiras, né? Como é que esse homem vai começar a perceber essa realidade? Como é que esse homem vai conhecer esse mundo? Gente, é aluno. Né? De que maneira o homem ele vai começar a perceber esse mundo, essa realidade dele, né? E esse meio de transformação, esse meio de representação dele vai se dar com tendências artísticas totalmente que vão ter um cunho e um objetivo de transformação social. Grifem de vocês. Grifem lá o segundo parágrafo. A nomeação vanguarda provém da língua francesa. A união de duas palavras. Avante, à frente, adiante, antes. E guarder, que significa guarda. Né? O que temos, então, é o termo avante-guarde, uma guarda avançada no campo das artes, que foi adaptada para a língua portuguesa. Então, que nós temos que ter como primórdio aí as vanguardas europeias, Professor, o avanço das artes. Diga lá. é para grifar o segundo parágrafo todo? Todo. Ok. Gente, estou me sentindo tão pequeno nessa tela. Continuando. O período em que se desenvolveu as vanguardas europeias foi muito conturbado. Temos, em 1914, a Primeira Guerra Mundial. E em 1917, né, ocorreram, a partir da iniciativa de uma vanguarda social, a conquista do poder e o estabelecimento da primeira nação soviética do mundo. Eu acho que vocês devem ter visto lá em História Geral, né? Quem é a professora de História? Quem é a professora de História Geral de vocês? Vocês devem ter visto lá com o professor Rafael, com a professora Maiara, em História Geral, a Primeira Guerra Mundial, ou o contexto das revoluções, então, e o surgimento das duas nações, né? O capitalismo, o socialismo, a União Soviética, os Estados Unidos, entre outras guerras. E, de fato, isso também vai fazer conspiração para as vanguardas europeias. Então, o que é que vocês têm que entender na mentinha de vocês? Que as vanguardas europeias, elas são nada menos do que artes que vão surgir no século XX, tendências artísticas que vão surgir no século XX com o objetivo de transformação social. Então, essas tendências, elas vão trazer concepções diferenciadas, concepções que nós vamos chamar de ismo, né? Vão ser chamadas de ismo, culturas que vão ser chamadas de ismo. E esses ismos, eles são conhecidos como, expressionismo, o impressionismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o dadaísmo e o surrealismo. São essas vanguardas que vão fazer as transformações sociais. São as tendências sociais que vão dar origem futuramente a que nós vamos chamar de vanguardas, né? Vanguardas, ou que vão dar origem aí à arte moderna ou à Semana de Arte Moderna. Vale lembrar também, caros alunos, que o Enem ele faz aquela relação entre as vanguardas e o movimento modernista, e principalmente o contexto sociocultural que vai estar ocorrendo nesse período no mundo. Então, de fato, é importantíssimo conhecer cada uma dessas vanguardas europeias e o papel que cada uma delas vai ter dentro do cenário do século XX. É importante falar que a vanguarda, o homem, ele teve a vontade de expressar aquilo que ele sentia no interior dele. E essa forma de expressar no interior dele traria aí
né, o surgimento de uma vanguarda que pudesse expressar o sentimento interior, né, em que não se importava conceitos entre belo e feio, mas sim que a expressão era transmitir através da arte aquela versão do que realmente a concepção do eu estava sendo expressada. Então aí surge o movimento expressionista, que é nada menos do que o nome já diz, a expressão. Então o movimento expressionista, ele surge com um único objetivo, a expressão. E essa expressão é a expressão interior. Daí surge a tela mais conhecida desse movimento, que é o grito. O grito você não sabe se é um susto, se você não sabe se é um medo, você não sabe se é uma alegria, mas ali observa uma pessoa gritando. Então, de fato, é uma expressão interior, é uma expressão própria do interior. E isso é o objetivo das artes expressionistas, da visão expressionista em si, que surge na Alemanha em 1910. De outro olhar, de outro tópico, né, a gente tem a versão de um movimento expressionista dentro da literatura, que agora, né, os textos expressionistas vão trazer mais aquele combate, né, aos valores do mundo burguês, ao combate daquela questão daquela linguagem mais, como eu posso dizer para vocês, daquela linguagem presa, mas vai ser uma linguagem fragmentada. Como assim, professor, uma linguagem fragmentada? Não vai ter aí na literatura nada que eu posso dizer para vocês seguindo uma reta, seguindo uma oposição, seguindo um conceito, mas sim uma linguagem fragmentada para que quanto mais a pessoa pudesse entender o conhecimento, a linguagem presente estaria bem mais acessível para entender o movimento artístico. Dentro das artes, o conhecer da obra expressionista vai totalmente se colocar com a observação. Observem que nessas imagens que vocês estão vendo na telinha de vocês, é um reflexo de um movimento expressionista. Né? Observem aí o escolar, né? Que vocês podem até grifar aí, ó, aí as características do movimento expressionista na página 131 do livro de vocês. Olha lá o que diz, né? O expressionismo resgata obras primitivas, faz uso de cores e traços fortes e evidentes, ao distanciamento da figuratividade e à inserção da ilusão tridimensional. Como o interesse do movimento é projetar uma reflexão subjetiva, é comum o retrato de seres humanos solitários e sofredores, em que a intenção é captar estados mentais, como a obra de Muth, apresentada anteriormente, que é essa aqui, a do grito. Então, observem que o subjetivismo é o ponto principal do movimento expressionista. Olha o campo de trigos e com corvos. Observa que eles produzem a obra e querem que você retire dessa obra um olhar subjetivo, um olhar totalmente subjetivo diante da obra. Essa é a obra expressionista. Olha a de Duarte, né? Um outro ponto, além do expressionismo, né? Nós temos uma outra vanguarda europeia, né, que vai ser, então, a configuração do cubismo. Quando a gente fala de cubismo, o autor ele vai trazer uma realidade que vai ser até muito vivenciada por Tarsila de Amaral no Brasil, que vai ser uma arte no qual eles vão presenciar as figuras geométricas e vão querer trazer aí a configura de uma visão onde os sólidos geométricos irão formar uma forma, né? E o cubismo, né, que já vem com o nome relacionado a cubo, ele vai se focar muito na pintura. E a ideia do artista cubista é ter essa liberdade de desfazer a realidade e recriar essa realidade dentro das obras, dentro dos quadros. Então, nós vamos ter aí, né, como nosso principal interlocutor, Pablo Picasso e o francês Georges Braque. E dentro disso, Pablo Picasso ele se torna bem mais famoso devido às suas grandes obras cubistas. E como ele diz aí, logo aí, né, na parte finalzinha do slide, ele diz assim: segundo Pablo Picasso, a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade.
de fato, né? Os cubistas, eles traziam essa visão, né? De arte não deve apenas copiar ou ilustrar o mundo, mas a sua função é de recriar essa realidade no qual vivencia. Os autores cubistas, eles trazem isso dentro da arte. Observem que as obras cubistas trazem um pouco dessa visão, então, ligada às formas geométricas de decorar a arte. Olha essa obra de La Demoiselle de Guébrinon, que representa as prostitutas do século XX. E o cubismo na literatura, ele já se liga bem mais ali com aquela visão concreta do concretismo que nós vamos ver lá no terceiro ano do ensino médio. Já a outra arte de prever é o futurismo, né, que nós temos aí Felipe Tomás Marinetti. No futurismo, o nome já diz futuro. Então, se o nome diz futuro, observem que agora essa arte, ela tem como objetivo a transformação e a exaltação do futuro. Então, essa exaltação do futuro seria aquela ruptura com o passado, e o objetivo principal era trazer para as artes o futuro. Então, por isso, nós teríamos que valorizar a máquina, o automóvel, a eletricidade, a velocidade, o movimento. Todos esses conceitos fariam parte da arte futurista. E entre seu principal líder, que é Marinetti, agora, né, a pintura futurista, o conceito futurista, eles trazem, então, um manifesto. O que seria esse manifesto? Seriam... Amanda, desliga teu áudio. Seriam propagações e desejos desses futuristas. Que desejos são esses? Observem aí. Não queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar um movimento agressivo, a insônia febril. A insônia febril. O passo ginástico, né? O salto perigoso, a bofetada, o soco. Nós clamamos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre adornado de grossos tubos como serpentes de fôlego explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sempre sobre a metralha e mais belo que a vitória de Samotrácia. Não há mais beleza senão na luta, não há de obra-prima sem caráter agressivo. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Acho super importante essa fala. Vamos destruir com as bibliotecas, vamos se importar com os novos. Era a visão dos futuristas, né? Essa concepção futurista. As telas futuristas trazem bem essa questão de velocidade, essa questão de tempo mesmo, dentro de suas obras. Tá, okay? De outro lado, nós temos agora uma vanguarda europeia que traz agora uma outra concepção de arte. E essa nova concepção de arte seria o dadaísmo, mais conhecida como a anti-arte, né? E essa concepção de dadaísmo vem da palavra Dada, e temos como principal interlocutor Tristan Tzara, né, líder do movimento dadaísta. E vocês podem observar, o dadaísmo é o mesmo significado que a palavra nada. Então, Dada significa nada. Então, segundo os dadaístas, né, eles propõem essa arte do nada, essa destruição do passado. Então, o dadaísmo, ele surge na Suíça e ele é um dos movimentos bem mais radicais dentro das vanguardas europeias. Entre eles, os dadaístas, né, eles são contra as teorias, contra as questões de ordenações lógicas, contra aquela visão científica. Para eles, o importante era o contra a guerra, né? O contra o capitalismo burguês. Eles queriam bater de frente com isso, né? E a gente vai observar muito dessas características dentro de obras, até mesmo de autores brasileiros, como Paulo e Sérgio de Vairada, de Mário de Andrade e Ode Burguês, né? É essa a visão dadaísta, né? O dadaísmo é aquela visão da anti-arte, esse anticonceito. Olha aí uma obra dadaísta como é o Read Mat, né, que consiste em transformar objetos cotidianos em obras de arte, obras artísticas de fato,
né? Observa aí uma obra dadaísta. Vamos decompor aquela visão, né? Olha lá, para fazer um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha um jornal, um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo, meta num saco, agite suavemente, tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Compie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema vai se parecer com você. E leia-lo um escritor infinitivamente original, de uma sinceridade graciosa, ainda incompreendido pelo público. Então, o dadaísmo é nada menos do que essa nova proposta da anti-arte. Vocês podem grifar o dadaísmo aí, né, na página que vocês encontram, né, na página 131, tá? Características da visão dadaísta, né? Os dadaístas tinham como objetivo principal deles, aí na página 131, a destruição. Então, o ponto principal da arte dadaísta é a destruição, né? E isso provocava uma espécie que nós vamos chamar de terrorismo cultural. Então, nesse momento, surge a visão do terrorismo cultural na visão de destruição da arte. Então, a destruição da arte foca nesse conceito aí de destruição, certo? Grifem aí esse parágrafo do livro de vocês. Os dadaístas tinham como objetivo principal a destruição, né? Para isso, provoca uma espécie de terrorismo cultural. Caiu? Onde que está isso? Está na página 131, certo? 131. Os dadaístas tinham como objetivo principal a destruição. Para isso, provocavam uma espécie de terrorismo cultural, em que todos os valores culturais eram questionados e destruídos. Podem grifar essa parte que está relacionada com o dadaísmo. Só está destruídos. Isso. A outra vanguarda europeia é o surrealismo, que tem como nosso principal configurante André Breton. E André Breton, ele surge, né? Mas o principal autor, o principal aí surrealista é Salvador Dalí. Salvador Dalí é suas artes surreais, onde vai pregar a psicanálise de Freud, onde vai colocar aí a nova visão, né, freudiana, né, e a perspectiva, né, do pensamento humano. Então, o surrealismo é o artista ele não vai ter não vai se prender a nada, mas ele vai ter uma liberdade em todos os aspectos. Uma das obras é essa que vocês estão vendo, né? É o surreal, o aspecto da surrealidade. É um ponto importantíssimo dentro da visão surrealista. No livro de vocês, né, essas vanguardas europeias, vocês podem encontrar o surrealismo lá na página 132. Que ele diz que vocês podem grifar, né, as características que nós temos aí: emancipação total do homem, estudo dos sonhos e da forma, arte como ferramenta, realidade. Então, todos esses quesitos são pontos importantíssimos das vanguardas europeias, né? E nesse ponto, a gente se encaixa para a gente fazer um conceito vanguardista, porque aí a gente pode pegar e relacionar para que vocês possam ter o quê? Os principais conceitos de vanguardas europeias. E que conceitos são esses? Ó, vamos lá, vanguardas. Seguindo a minha explicação, eu vou montando aqui, como se eu estivesse no quadro da sala de aula, né, uma espécie de conexão de mapa mental para que fique bem fácil, para que vocês possam estar estudando. Então, se fosse impossível vocês anotarem além do livro, também vai ajudar muito nessa concepção. Então, aí, vanguardas europeias. Quais são as minhas principais vanguardas europeias? Nós temos aí nada menos, né, essas vanguardas europeias. Eu vou ter como principais vanguardas europeias, eu tenho aí, deixa eu acrescentar aqui.
tenho como principais vanguardas europeias. Vamos lá. Futurismo. Cubismo. Vocês estão anotando, gente? Dadaísmo. Eu tô, professor. Tô anotando sim. Não tá no caderno nesse aí. Isso. Agora que você terminar, eu vou tirar um print da tela. Normal, né, Murilo? Eu esperava isso. Eu espero. Pega até no online, Murilo. Futurismo, cubismo, E dadaísmo, imprime o negócio, bem mais fácil. surrealismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo. Essas são as principais vanguardas europeias, certo? E a gente entra no nosso próximo conceito. Que conceito será esse, professor? É o conceito de que o contexto histórico no qual elas estão vivenciando é o contexto de transformações sociais. Que transformações sociais são essas? Olha lá o contexto histórico. Tá, todo mundo mandou as atividades, eu estou verificando aqui. Que atividade, professor? A atividade que eu vou pedir para vocês baterem Mandei o gabarito aí pro senhor. mandem um gabarito para mim. Ah, tá. Não sabia que mandei ia já. enviar pro senhor. Para Eu vou mandar enviar o agora, gabarito então. no privado, é, professor? Eu ia Manda mandar no privado, no TV. Tá bom. Tá bom, eu vou já mandar, professor. Peraí. Já mandei Professor, é o da aula passada, é? É, Luana, da aula passada. Pode mandar como mesmo, digitado? Como? Sim. Eu estou pedindo Então só tá, o vou mandar. gabarito, filha. Ah, sim, vou mandar então. Estou vendo aqui. Vão anotando aí, gente. Vamos lá. Continuando aqui o nosso contexto histórico. Transformações. Transformações relacionadas aí ao momento. Revoluções, meu Deus, científicas. Outro ponto importante também que a gente tem que anotar, ó. Primeira Guerra Mundial. Gente, vocês estudaram a Primeira Guerra Mundial? Sim. Sim? Legal esse assunto, eu adoro. Né? Primeira Guerra Mundial. Entre outros pontos, a gente também vai anotar a concepção de a concepção que a gente vai anotar aqui é que as vanguardas europeias elas vão inaugurar, né? Elas inauguram uma nova época, né?
Uma nova época, né? Uma época aí de pioneirismo. A aula termina em 7 minutos, professor. Inovação. Como é? A aula termina Acabando os 40 minutos, né? Tá acabando os minutos, não é isso? Isso, 7 Professor. minutos. Oi. Isso, também acho que tá acabando. Olha, eu mandei a foto da atividade, viu, pro senhor? Tá ok. Tá. Então, gente, esse é o ponto primordial aí das vanguardas. Eu vou fazer assim. Essas são os principais pontos. Eu vou colocar só o último ponto para a gente fechar e abrir a nova sala, tá bom? Tá? Entre elas, nós temos o surgimento aí do impressionismo, tá? Artístico e o expressionismo, que vai surgir aqui no final, né? O impressionismo e o expressionismo, que vai surgir no final gostei desse desenho, no final do século XIX, tá? Tá, gente? Então, Que Tá rabisco é bom. esse, professor? como é? Que rabisco é esse aí no meio? Ai, eu gostei. Ficou legal. Então, aí está a introdução do nosso assunto de vanguardas europeias, tá bom? Os principais, nosso contexto histórico, o que vai ser as vanguardas europeias no momento. Então, a gente vai fechar a sala e vai abrir uma nova sala para a gente poder falar, então, das vanguardas europeias em si. Podem bater o print aí, tá ok? É. O que você está fazendo, Murilo? Eu tava tentando colocar a seta. Tá, gente? Eu vou abrir a sala novamente. Hã? Agora, sou mais outra. Sim, a minha aula termina 4 horas. Já apagou aquela tela lá, professor? Volta lá. rapidão. Professor, eu tenho que ir buscar minha moto na rua pra levar pra Pois é, consertar o pneu antes de fechar o vou ver se ela pneu. tá Toma vergonha, Luana! O pneu da minha moto Vou- furou na rua, professor, Vou da ver se casa ela de uma consegue amiga fazer tela minha. sua aí. Físico. Eu tinha que fazer a redação do Roberto, né? Mas. Desde ontem. Eu tenho redação dele? Como assim? Como assim? É uma Que redação, mano, tu é doido, é? Porque eu perdi. a Luana, atividade vai buscar de tua ontem, moto. Eu tava viajando, aí ele me passou uma redação. Mano, eu tô querendo. O professor vai passar 94 horas, vai fechar a oficina. A minha madrinha vai vender ela. Vender o quê? A tua moto, a Folha tá falando. E como é que a Folha tá falando aqui? Ela tá aqui, caramba. Tu tá onde, Fernanda? Aqui em casa, né? Ixi, Ih! amiga, eu vou hoje lá buscar, amiga. Acabou, né? Resolver Uau, atividades na página 138-39 e me entregar na próxima aula. Tchau! Tchau. 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 Vai abrir outro negócio, não? Não. Tá bom. Tchau. Falou, Elber. É 38? 138. Tchau, coisa linda.